10 horas em ponto. Vai começando aqui pela PAN mais uma edição da nossa revista radiofônica. Isso que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2017. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. A estratégia do ataque. Em mais uma entrevista na qual o já condenado Lula se vende como a alma mais honesta do mundo, o ex-presidente da República diz que seus acusadores serão ridicularizados. Aspas. A minha condenação será a negação da política, fecha aspas, afirmou o petista. Impeachment no Peru. Congresso peruano decide hoje se destitui o presidente do país. O processo é consequência da Operação Lava Jato na América Latina. Não será desta vez. A Globo cancela a participação de MC Livinho no programa The Voice. O convite, na verdade, foi retirado após a divulgação de um vídeo que mostra o cantor agredindo um rapaz durante um show. Esses são os destaques do Morning, que tá só começando. Bom dia, Paulinha. O mundão continua girando e aqui estamos nós. Pois é, Edgar. Cadê a nossa hash? Tem uma pergunta pra você. Opa. Ed, de cara, você é do tipo de pessoa que está participando de Amigo Secreto agora, no fim do ano? Tem um lá em casa rolando, no núcleo pequeno familiar. Sim. Núcleo piccoli. Pois é, hoje a nossa hashtag vem motivada por uma história que aconteceu num outro núcleo, na família Record. Ah, que sim. Eles também fazem sim. o Amigo Secreto. Deu barulho, não deu? É, teve uma vez que já tinha acontecido uma coisa com o Fábio Porchat, né? Ele escolheu pra dar pro amigo secreto dele o quê? Um curso de culinária com passagem inclusa pro Peru. E o que é que ele ganhou do amigo secreto dele? Uma caixinha de som, né? Isso aconteceu com o Porchat USB. o ano passado. Uma caixinha USB. E tem uma Pois sketch é. do Porta dos Fundos, que o cara dá um pendrive e ganha um Ford Fusion, aí ele fica meio, sei lá, uns negócios assim. E esse ano, na família Record, quem parece que não se deu muito bem no amigo secreto foi Ana Hickman. Ana Hickman foi lá na Gucci, uma loja italiana maravilhosa, caríssima, desembolsou o quê? 6 mil reais pra dar uma bolsa pro amigo secreto dela, Luiz Bach. Se deu bem, deve ter ficado feliz. Mas aí veio o presente dela. Quem é que tirou Ana Hickman esse ano? A estagiária? O cozinheiro Bud Valastro, uma pessoa internacional, com acesso a marcas, acesso a gadgets, a coisas caríssimas no mundo. Mas o que é que ele escolheu pra dar pra Ana Hickman? Bolo, deu bolo. Basicamente isso, um kit de cozinha pra ela arrasar na ceia de Natal, alguma coisa desse tipo. Ela tá com um rolo de macarrão ali na mão, é isso? É, faz parte do kit, né? Quem nunca precisou de um rolo de macarrão? E aí é isso, entendeu? É aquela velha história, muita gente se identificando, né, Edgar? Porque não é sempre que o amigo secreto termina num momento feliz pra você. E é por isso que a gente vai com uma hashtag em homenagem a Ana Hickman, que é a hashtag Deu Ruim no Amigo Secreto. Eu tenho certeza que você tem uma história, eu tenho certeza que você pode também já ter mandado mal no amigo secreto. Você pode ter até uma foto dessa hora. Não sei, eu tô esperando aqui. Tudo isso no Twitter. Passa que nem a família Piccoli. Lá eles estipulam um valor. 35 Tem um reais. valor estipulado. É 7 mil reais, não pode ser nada muito fora disso, entendeu? Não quer saber tem que real. ficar nessa faixa de 5 a 7 mil reais. Uma coisa Não, assim. em casa cinquentão, tá valendo, é simbólico, obviamente. Aliás, atendendo uma sugestão de um dos filhos, falou, pai, vamos fazer essa parada de amigo secreto depois do Natal, que a gente aproveita a promoção. A liquidação. A liquidação Que de Natal. Eu rapidamente acatei a sugestão. Ô, Paulinha, você me deixa dar uma opinião sobre essa notícia? Pode. Isso é pro pessoal da Record aprender. Os caras, pra darem um presente de uma bolsa de 6 mil e tal, estão esbanjando demais. A TV Record fala com o público, sei lá, C, classe Vamos C. ver a teoria. Não dá pra você ficar dando uma viagem pro Peru de primeira classe, não sei o quê. A outra dá uma bolsa de 6 mil reais. Você tá muito quadradão. Porque Eu hoje acho- muito quadradão. sabe Você o tá que falando, que é? você É que a você bolsa- distancia muito da galera. Mas a bolsa de 6 entendi. mil pra Ana Gosta disso, Hickman tá está muito pro presente de politicamente 50 pra correto. Não, Edgar. politicamente correto. entendi, Você entendeu? entendi a tese dele. É o quê, Paulinha? Desculpa. A não bolsa entendi. da Ana Hickman de 6 mil que ela comprou, o presente dela, está para o presente de 50 mil, Exato. 50 reais de Edgar. Sim. Cada um com o seu budget, É isso entendeu? aí. Mas no Tem que momento fazer tá a economia girar, filhão. Uma vez, a Lucinha Lins falou o seguinte na televisão brasileira, virou e falou, na década de 80, de 90, quando o Brasil quebradaço, virou e falou, cara, eu teria dinheiro, olha o Tonhelo cruzando o braço,
Eu teria dinheiro pra ter uma Mercedes, mas, pô, eu não vou. No Brasil é meio sacanagem. Não é que os caras têm que agora também fazer uma apologia à pobreza, não é isso. Mas, pô, você vai ficar dando uma bolsa de 6 mil reais na TV, olha, gente, como eu posto. Fala pra ele, Tonholi, fala o que você pensa. Eu quero contar um bastidor, eu não vou dar os nomes. A gente tá só na abertura do programa, hein? Vai lá. Rapidinho. Teve um amigo secreto entre estrelas de uma grande televisão e uma das estrelas recebeu uma Bergère, uma cadeira linda, maravilhosa. E um dia essa pessoa levou essa Bergère pra sala e teve uma festa. E ela soltou o gato dela, né? Inaugurando a Bergère. Meu, o gato ficou enlouquecido. E um monte de estrela da TV ali, o gato enlouquecido com a Bergère. O gato queria entrar dentro da Bergère. Ele cavou, puxou a patinha e tirou lá de dentro um absorvente velho. Nossa, essa história eu nunca poderia imaginar o final. Foi assim, revelador. Eu tô esperando esse tipo de história, entendeu? Maravilhoso. Aqui na hashtag Deu Ruim no Amigo Secreto. Essa história do Tonholi é tipo história aqui da BO, né? Ao contrário. Entendeu? Trocadilho? Pois é. Boa, foi ótimo. Eu vou seguir, olha, pela repercussão, vou seguir na mesma aqui no nosso WhatsApp, 11-931-17-1009. Você interage aqui com a gente mandando mensagens em áudio ou em vídeo. Conta aí se já deu ruim no Amigo Secreto pra você, o que aconteceu. Conta pra gente aí, aquela história insólita que rolou, né, dessas reuniões, né, de final de ano, que sempre tem um amigo secreto ali, você cai com quem você não quer cair, né, ou se dá mal, porque, como a Paulinha disse, dá um presente que você, pô, se esforçou pra comprar, pagou uma grana e recebe uma caneta Bic de volta. Mande aí a sua história pra gente, 11-931-17-1009, estamos aguardando aqui pelo nosso WhatsApp, tá bom? No mais, pra conferir tudo o que acontece nesse programa em imagens, baixe o nosso aplicativo. Vá até o nosso portal, jovempanfm.com.br. Também transmitimos pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp, e nas mídias sociais, todas elas. Estamos no Instagram, também no Facebook, tem sempre conteúdo extra na nossa página do Face. Vai lá, deixa o seu joinha que a gente fica bem feliz, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN e o mundão continua girando. Vamos em frente. Vamos abrir o noticiário aqui com a nossa editoria de poder aqui. Meus caros, vocês sabem que a gente vive falando aqui de autoridades famosas, né? Deputados federais, com forte atuação no Congresso Nacional, ministros do Supremo, membros do governo federal e por aí vai. Mas o Brasil, como se diz, é um país com dimensões continentais. Do Oiapoque ao Chuí tem muita notícia que merece a nossa atenção. Nessa manhã, vamos colocar aqui o ex-deputado federal por Santa Catarina, João Pizzolatti, e a procuradora de Uberlândia, Alice Ribeiro. Caio, vamos lá. Você começa falando aí do abstêmio parlamentar, depois do Custódio. Custódio, bom dia, Custódio. Bom dia, Edgar. Você puxa o novelo aí, né, que envolve a, digamos, equilibrada integrante do Ministério Público. Deixa comigo. Começa aí, Caio. Edgar, é o seguinte, vamos começar indo lá pra Santa Catarina, falar do ex-deputado federal João Pizzolatti. Graças ao homem que inventou o celular com câmera, que hoje a galera faz as pessoas se segurarem, ou pelo menos faz divulgar toda a besteira que o pessoal anda fazendo por aí. O Bruno Cabide, com o dedinho magro dele, vai soltar um vídeo que a gente vai ver o ex-deputado João Pizzolatti sendo filmado por populares. Ele estava dirigindo na SC 421, uma estradinha lá que liga Blumenau à cidade de Pomerode, e acabou se envolvendo, provocando um acidente com outros dois carros. Ele estava numa SUV chique, de luxo, e bateu em outra SUV e num Fiat Mobi, um carro pequenininho. Esse carro pegou fogo e, por sorte, o motorista, um jovem de 23 anos que estava no Fiat Mobi, não morreu, mas ele saiu gravemente ferido. As pessoas que viram tudo acontecer filmaram o ex-deputado federal nesse vídeo que a gente vai ver agora, e você que está aí no carro escutando a gente vai escutar, eu vou narrando aqui para vocês. Vai lá, Bruno. Ah? Não sei, cara. Se eu tiver responsabilidade. Aí ele tá escorado na cerca. Vai ter que já. assumir essa coisa escorado feia, na né? Senhor? Tá cerca. alcoolizado, né? Visivelmente, Sem né? problema nenhum. Ele tá falando sem problema nenhum, eu assumo. Eu assumo toda a responsabilidade. Assume, sim. O senhor sendo um político da região, o senhor não tem vergonha na cara? Andar bêbado. Não vem com discurso.
Andar bêbado aí, matar quase um senhor aí trabalhando. Ó, tá? se tiver responsabilidade... Você nem tá com condições de ficar em pé, tá? De bêbado que você tá, seu sem vergonha. Quem é tu? Quem é tu? Quem é você? Quem é você? Pra quem é você? Quem é você? Quem é você? Sabe dizer quem é você? Não sabe? Tu nem sabe quem tu és. Quem você é? Me fala tão bêbado. Tão bêbado tá, tu não sabe nem quem tu é. Quem você é? Fala, responde. Quem que é você? Não, eu assumo toda a responsabilidade que eu fui. Assumir na cadeia tu vai assumir. É na cadeia, porque tu vai sair algemado daqui hoje. Assumo. Tá? Tu vai sair algemado daqui. Como o senhor não tem vergonha? O senhor tá bêbado? Tô. Então, não tem vergonha na cara o senhor sendo um político da nossa região, quase matar um cidadão aí, ó. Graças à população aqui que conseguimos extintores e apagamos o fogo do carro dele, senão ele teria morrido queimado. Legal. Legal, é legal, claro que é legal. Legal. Deve ser legal mesmo, né? Ele fala vai passar legal, o final de como ano se de boa fosse na assim. praia, com certeza. Ah, legal, não tem problema nenhum. Beleza, Bruno, obrigado. O Brasil é o 4º país do mundo com maior número de mortes no trânsito, Edgar. Não é uma brincadeira, não é uma parada pro cara levar assim, eu assumo. O cara falando como se ele fosse mesmo, realmente. Não, eu assumo, eu vou pra cadeia, beleza, não tem problema, eu tô consciente do que eu fiz. Tá nada, o cara tá completamente bêbado e é um ex-parlamentar, ex-deputado federal pelo estado de Santa Catarina, João Pisolatti. O motorista que quase morreu queimado dentro do carro ainda está em estado grave dentro do hospital. E esse acidente aconteceu ontem à tarde lá na região de Blumenau. Numa estrada, né? Numa estrada. Absurdo. Não foi nem dentro da cidade, não que se fosse beleza, menos mal, não. Mas é um lugar que você tá com uma velocidade ainda muito maior. E aí tá a vergonha desse cara que deveria dar o exemplo. E a gente cai, se continuar caindo nesse discurso, vai cair como chato. Tá cagando regra e tal. Mas é um absurdo o cara que era um parlamentar dar esse exemplo, e aí, se o exemplo que deveria vir dele não vem, a sociedade continua fazendo o que também faz e tal. E a penalização, né, de pessoas que dirigem embriagadas, que... E só uma coisa, esse deputado saiu meio que cambaleando e tal, e com todo um auxílio dos bombeiros, tá bom? Os bombeiros não podem fazer julgamento ali, não são juízes e tal. Mas o cara, ele deveria sair dali pra uma viatura policial. Mas não, saiu nos bombeiros e tal. Não, vamos cuidar de você e tal. O deputado que provocou o acidente. O advogado dele, o doutor Michel Saliba, soltou uma nota oficial dizendo que conversou com a família. Os familiares disseram que o João Pisolatti está passando por problemas alcoólicos e tal, e que eles estão estudando internar ele numa clínica de alcoolismo. Se fizer isso, se for esse problema, ok, faça isso, mas não como gente, perdoa ele e tal. Passando a mão na cabeça, né? Não isenta do que foi feito. Não isenta do que foi feito, ele quase matou o cara. Você vê que a memória dele ali aparenta dar algumas falhas, já que ele tá tão embriagado, mas tem uma coisa que ele não esquece, que deve fazer parte do DNA dele como político, quando ele fala assim, quem é tu? Quem é tu? Quem é tu? Quem é tu? Pois é, o cara, ele fala... É a mesma coisa, você sabe com quem você tá falando, né? É a carteirada. É a mesma coisa, né? Mas o cara tá lamentável. completamente fora, né? Lamentável. Quanta tragédia já não aconteceu por conta disso, né? Por conta de dirigir embriagado. Poxa, quantos os casos que a gente se lembra vendo esse aí que você trouxe, Caio. Vamos lá, Custódio. Agora você vai, a digníssima procuradora Alice Ribeiro. O que foi que ela aprontou? Tava calma, moça? Olha, Edgar, ela estava um pouco brava quando percebeu que não fazia mais parte da Alice no País das Maravilhas, né? Que a realidade aqui é um pouco diferente. A Procuradora-Geral da Câmara Municipal de Uberlândia, a advogada Alice Ribeiro Souza. Esse é o nome completo dela. O que aconteceu? Um repórter, Ricardo Martins, estava entrevistando a digníssima doutora para questionar o aumento que os próprios vereadores de Uberlândia se deram. 20% de aumento. E ele fala que é um momento de crise, esse é um momento atual. A gente tem o trecho aí da entrevista em que ela agride o repórter, porque ele fala o seguinte, olha, pode ser legal. Ela tá explicando para ele que na legislação, na Constituição, esse aumento é permitido. Aí ele questiona, tudo bem que é legal, mas no momento que o país está passando essa crise, não é pelo menos imoral? E olha só a reação que ela teve, a gente vai acompanhar. Vai lá, Bruno. Solta o áudio aí. O áudio é isso? É um áudio, Edgar. É um áudio. Vamos lá, tá aqui, ó. A questão pode ser legal, mas de certa forma também não é imoral diante da situação que a gente passa no país? Se você acha a Constituição Federal imoral, o problema é seu. A senhora está com algum problema comigo particular? Nunca lhe vi.
Por que esse questionamento dessa maneira? Porque você é capcioso. Eu sou capcioso? Eu só fiz uma pergunta para a senhora é que está aí. Esse chiado é o momento em que ela pega o microfone do repórter e bate na mesa. O que aconteceu? A senhora pegou o microfone da minha mão, o que aconteceu? Ela deixa a sala, diz que não vai falar mais nada e simplesmente o repórter fica lá. O que aconteceu é o seguinte... da nossa coletiva, da entrevista que foi marcada aí ele tenta explicar aí, né, o que aconteceu. Exatamente. A entrevista, Edgar, você viu ele falando, não era nem com essa senhora. Era com o presidente do Legislativo, o vereador Alexandre Nogueira. Isso aconteceu ontem na TV Bandeirantes, local lá de Uberlândia. E essa doutora, ela já tinha um problema anterior com esse repórter. Ele falou isso à Veja, né? A Veja entrevistou o Ricardo Martins, porque ele pergunta pra ela, é algum problema comigo? É pessoal? Ele já tinha feito algumas matérias que ela não gostou. E segundo o repórter, ela é casada com um dos vereadores de Uberlândia. Então quando ele fala do aumento, ela se sentiu ali pessoalmente ofendida. E acabou tendo essa reação absurda, né? Eu lembro que ontem nós conversávamos aqui sobre aquela senhora que filmou a repórter, que filmou a Gleice Hoffmann, a presidente do PT. A gente falou, poxa, isso não resolve nada, é um pouco desequilibrado. O cara até falou, pô, mas você perde a cabeça. Nesse caso, acho que uma doutora, uma procuradora, ela não pode ter esse tipo de reação, não pode perder a cabeça. Nada justifica essa reação. Psicologicamente, ela não está apta para exercer a função dela de procuradora. Porque você ficou ofendida com uma pergunta, o repórter, a gente acompanhou no áudio. Em nenhum momento ele foi desrespeitoso, faltou com educação, muito pelo contrário. Só que ele questionou algo que pode ser legal pela lei, mas imoral na situação que o país se encontra, não é, Edgar? Circunstância, tudo. E é essa coisa da legislação em causa própria, né? Dos políticos decidirem o próprio salário e os próprios aumentos, né? A pessoa que não tem argumentos, né? Tem esse tipo de reação. Esse tipo de reação. Edgar, vamos nivelar os destinos do que falou o deputado Beudo e o que falou a procuradora. Um fala, quem é tu? Essa fala, nunca lhe vi. Tacum, tacatá, quem é tu, nunca lhe vi. Quem é tu, nunca lhe vi. É o funk da autoridade. Quem é tu, nunca lhe vi. Tá aí o Brasil resumido em 2 agressões. Sem dúvida. Vamos lá. Ô, Paulinha, depois dessas 2 histórias maravilhosas, sombriamente maravilhosas, vamos dar uma aliviada aqui, né? Vamos falar do quê? De música? Vamos falar de música, Paulinha? O que você acha? Pode ser. Quais as novidades em relação a esse sujeito aqui, ó? Quando o dia amanhecer, o sol vier me aquecer. O ilustre desconhecido, pra esse que vos fala, pelo menos, MC Livinho. MC Livinho nessa música gravada com Ivete Sangalo, né? Cheguei pra te amar. Por fora, hein? Olha a Ivetana aí, ó. Me faz sonhar, me faz voar, te encontrar. É uma música nova da Ivete, a gente até trouxe aqui quando aconteceria o lançamento dessa faixa da Ivete. Então, aquela velha história, se você não conhece o MC Livinho, a Ivete Sangalo com certeza você conhece. A Ivete eu conheço. E ele fez essa parceria com ela esse ano. Além, claro, do trabalho autoral dele, é um cara que tem muitos seguidores nas redes sociais e que, enfim, tem também o seu público. O que acontece é que o MC Livinho, ele iria hoje participar do The Voice Brasil, programa no qual a Ivete é jurada, e eles iriam fazer, inclusive, essa música ali no palco, Edgar. Só que essa presença, digamos assim, foi cancelada. E aí, por quê? Por causa de um vídeo que começou a circular na última terça-feira, de um acontecido durante um show do MC Livinho no Rio de Janeiro, quando ele desceu do palco pra agredir um cara que tava lá embaixo no público e que, segundo o Livinho, tava xingando ele durante a apresentação. Então a gente pode conferir as imagens do vídeo, você que tá acompanhando pela internet. Pode soltar, Bruno. E a gente vê aí uma festa, acho que era uma festa de formatura, pelo que eu consegui apurar. O MC Livinho tá embaixo de boné, blusa branca. Ele pega o cara assim pelo pescoço, dá uma prensa nele ali na parede, que é a parede do palco, pra tirar satisfação, né? Ele pega o cara pelo cangote, como diria a minha avó, né? Ele pega o cara pelo cangote, para o show, desce do palco pra dar essa abordagem violenta nesse cara, que segundo ele tava xingando ali do palco. Quando ele desceu, continuou com os xingamentos.
E aí o MC Livinho, de 23 anos, assumiu que perdeu o controle, falou sobre isso nos stories, que muita gente até tinha... Aí, ó, ele tá explicando. Nossa, que bravo. E os caras é vaiado. O MC Livinho, ele é do tipo marrentão, assim, ele gosta de fazer esse estilo gangsta, assim. Até uma vez ele foi entrevistado pelo Léo Dias, recebeu o Léo Dias meio com uma faca na mão, assim, pra fazer um tipo, sabe? Pra fazer uma zoeira com o Léo, que sempre, enfim, trata aí desses perrenguinhos que acontecem, essas polêmicas em volta dele. E aí depois ele até falou no Stories, olha, muita gente me falando aqui que gostou da minha atitude, de ir lá brigar com o cara, mas na verdade hoje vendo, eu acho que eu não deveria ter feito, acho que a gente tem que pensar antes de fazer, não vejo a minha atitude como exemplo, falou sobre isso no Stories. Aí a Globo não falou oficialmente que deixou de convidá-lo por causa disso, mas imagina-se que tenha tido algum peso, né? O cara ter aparecido aí nessa situação, e aí ele mesmo foi lá no Stories e comunicou a galera que ele não vai estar fazendo o The Voice, não estará comparecendo. Deu ruim. Então foi desconvidado, digamos assim. Ele é briguento, Paulinho? Ah, tem um monte de história, né? Se você entrar na internet, vai ver um vídeo dele no avião, ele fala que tentou rezar um Pai Nosso, e aí um cara achou, sei lá, fez uma confusão no avião, as pessoas acharam que o avião ia cair, e tentaram filmar ele. Sei lá, ó, aquelas histórias que você fala assim, gente, parece tão simples, mas também tão errado. Não sei quem tem razão nessa história, sabe? Não estava lá, prefiro não opinar. Mas ele é um cara que gosta de fazer esse tipo gangsta, assim, né? Até nessa entrevista com o Léo Dias, ele fala, se eu não fosse... É como se eu fosse do rap, mas eu sou do funk, sabe? Você sabe, estilo Eminem, estilo gangsta. É o estilo do Livinho. Agora, eu não sei como é que fica pra Ivete, né? É uma artista que tem uma outra abrangência e uma outra posição, que tem um outro público, talvez, né? Aí grava com o Livinho, acontece um negócio desse, deixa de participar ali na música com ela, não sei. Dá uma ofuscada, mas cada um na sua conta, né? Também. A Ivete. Total, não tem como se responsabilizar pelo que faz MC Livinho. Mas é isso, agora não teremos Livinho. Ah, não sei se fez diferença pra vocês, mas a Ivete continua por lá. Ela vai estar sim, tá? Com a barrigona e tudo mais. Vamos lá, vamos para Brasília, ver se o Zé Maria Trindade tem pelo menos alguma boa notícia. A gente começou bem o programa difícil, hoje. Né? Aliás, notícia boa por aí é algo que não é tão comum assim, né, Trindade? Muito pelo contrário. Bom dia. Tá pesado. Muito bom dia, Ed. Bom dia a todos. Olha, tem um fenômeno aqui muito apreciado, a gente vê sempre aqui em Brasília um fenômeno muito observado às quintas pela manhã e agora no final do ano, que é a revoada de parlamentares, né? Todos indo embora daqui de Brasília. Essa notícia boa para os habitantes de Brasília. Mas olha, Ed, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, saiu do armário. Ele decidiu assumir a candidatura à presidência da República. Por enquanto, a pré-candidatura. Na verdade, é um teste do PSD, de Gilberto Kassab, né, para ver ali qual é a repercussão deste novo posicionamento do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele vai ocupar o protagonismo do programa do partido e se apresentar como um nome de centro, um nome, segundo ele, confiável, né? E dizendo que a população está cansada de aventuras e dos nomes de extremos. E ele se coloca ali como o equilíbrio, né? E a partir daí, deste programa que vai ao ar amanhã, é que o PSD vai descobrir se aposta ou não na candidatura do Henrique Meirelles. Esse é um momento aqui das pré-candidaturas e dos testes, né? E também esses partidos periféricos, né, que funcionam como satélites, deles se valorizarem, talvez pegar a vice de um candidato forte, ou quem sabe, né, já que está tudo muito escuro para o ano que vem, quem sabe o Henrique Meirelles não se emplaca. Dizem aqui cientistas políticos, eu conversei com o Murilo Aragão, e ele me dizendo que não está descartado, não. Diante do movimento ali, ainda tudo muito indeciso, que Henrique Meirelles não é carta fora do baralho, mas que não é um nome forte do momento. É assim que ele vai se apresentar amanhã. Vai dizer que o PT arrasou o país, o governo anterior arrasou com a economia e que ainda há possibilidade de conserto. É assim que será a figura do Henrique Meirelles no PSD. Olha, o Collor inaugurou essa história de usar o programa partidário para se apresentar como pré-candidato.
Ô Trindade, essas estratégias ainda aqui incipientes vão, como você bem falou, colocando aí testes, né, para próximo pleito à presidência da República. Se você, enquanto você falava, que estava me lembrando, isso, o próprio nome do Luciano Huck foi lançado assim para ver como é que a população reagiria, como é que o eleitorado reagiria. O próprio Dória também teve uma estratégia desse tipo. Agora o Fernando Meirelles. Ô Tonholi, você acha que isso pode primeiro causar alguma instabilidade, já que ele é o nosso ministro da Fazenda, e se esse programa, na tua visão, esse programa do PSD, acerta no tom aí, já especulando em torno do nome do ministro? Bom, eu tinha contado para vocês no Morning de segunda, caríssimos ouvintes, que a candidatura do Luciano Huck tinha começado a decolar novamente por conta de movimentações feitas pelo Democratas a partir de sexta-feira, que começou a entrar em contato de novo com o Luciano Huck, chamando ele para uma candidatura de centro. Vamos lembrar que o PSDB tem 46 deputados federais, o PSD não fica muito abaixo não, tem 36. Agora, o discurso que o Henrique Meirelles vai propor, que é necessária uma candidatura de centro, é o discurso que já vinha sendo trazido pela virtual candidatura do Luciano Huck e pela literal e figurativa campanha do João Dória à presidência. No editorial que escreve hoje no Jornal o Globo, o Merval Pereira afirma com todas as letras que as candidaturas de Luciano Huck e de João Dória Júnior vão voltar à presidência por conta da vacância, da falta de um candidato de centro. Lembrando que isso é uma moda no mundo todo. Há pouco tempo a revista inglesa Economist, que é a Bíblia do capitalismo, fez uma capa com a Theresa May afundando e tinha uma pergunta assim: para onde foi parar o centro? Interrogação. Bom, a Europa se voltando para a extrema-direita, como a gente viu na Alemanha, na Áustria e na Holanda. Uma candidatura de centro na França, que é o Macron. O Macri, uma candidatura de centro que foi na Argentina. E o Brasil começa a entrar nessa onda que quer um candidato de centro que defenda o mercado. No caso do Henrique Meirelles, pelo fato dele ser uma pessoa rica e o fato dele ter sido presidente mundial do Bank of Boston, a gente tem um pacote muito claro que temos um candidato de centro e que defende o mercado. Essa é a onda que está rodando no Brasil em geral e no mundo em particular. Um candidato de centro que defende o mercado. Então eu acho que volta no espectro político, no arco político, volta a trinca Henrique Meirelles, Luciano Huck e João Dória Júnior, até por conta das recentes acusações que mexeram com os tucanos, o Alckmin em particular, na questão da superfaturamento e do cartel dos trens do metrô. Então, Meirelles, Huck e Dória de volta ao espectro dos candidatos. Ô, Trindade, digamos que isso siga adiante, o anúncio, pelo que se espera, vai ser feito no começo, depois do recesso, né? No começo em março, por aí, né? A estrutura é a seguinte, é uma conta matemática, o Tonho ali tem razão. Existe um eleitorado de esquerda, né, para a extrema esquerda, a extrema esquerda é menor, mas a esquerda. Outro de direita, extrema direita e direita, né, e o centro que decide. Para onde o centro vai, aí é feita a eleição. Então, tradicionalmente no Brasil, as coligações vitoriosas são de centro-esquerda. E pela primeira vez, aí existe essa possibilidade de centro-direita, diante de fenômenos aí do lado direito. E o Geraldo Alckmin estava realmente forte como esse candidato. A avaliação de cientistas políticos e de avaliadores aqui é de que seria uma disputa entre Geraldo Alckmin e outro nome a ser escolhido. Ninguém apostava mais em Lula e Bolsonaro. Só que, diante desses acordos de leniência, apareceram novas indicações de que os tucanos também colocaram a mão na massa, mexeram com aquilo, e aí fragiliza de novo a candidatura Alckmin, o que abre essa possibilidade. Então essa disputa aí
pelo centro é pesada e o eleitor, segundo avaliações, vai medir ali qual candidato que traz mais estabilidade. Porque apesar desta melhora na economia no governo Temer, não houve mistura ali com a política, né? Então é preciso mostrar ali resultados políticos. Olha, Edgar, não adianta a queda de inflação, é preciso bem-estar na população para que a economia possa gerir bem-estar e votos, né? E é isso que, essa é a disputa, é pelo centro-direita que é a indicação de que será a vitória nas próximas eleições, não mais centro-esquerda. Correto. Obrigado, Trindade. Um abraço para você. Pois não, muito bom dia a todos. Agora 10h31, horário de Brasília. Que é essa corridinha aí, Paulinha? Parece uma música de brinquedinho, né? Parece uma brinquedinha, né? Vamos lá, seguindo aqui com o Morning Show, aqui pela Jovem Pan, nesta quinta-feira, Natal chegando. Que maravilha, né? Paulinha, vamos seguir aqui, olha. Depois de notícias que a gente fez na abertura do programa, notícias tristes, né? Depois do Zé Maria Trindade entrar de Brasília, trazendo as atualizações na política, escutem só esta música e tentem descobrir de quem falaremos agora! É dele? É dele mesmo, olha, a notícia... Olha, vocês vão dizer o nome ou não? Eu vou ter que dizer. Amaury Júnior! Aê, pô, por favor, né? Nessa quarta-feira, mais conhecida como ontem, o apresentador Amaury Júnior assinou o contrato com a Band. Depois de quanto tempo na Rede TV, Custódio? Já tinha um tempinho lá, 15 né? anos. Pô, um tempão, né? Um tempão. Debutou na Quase a sua idade, hein, ô Custódio? Quase a minha idade. Uns 5 anos a mais só. O Edgar, ele passou 15 anos na Rede TV. Ele anunciou em novembro que ia sair da emissora e até então não havia falado se assinaria contrato com outra emissora de televisão, o que faria. Fato é que ontem ele confirmou, vai participar agora de um programa semanal, provavelmente será apresentado aos sábados, na Band agora, né? E a Band está investindo pesado no mundo do entretenimento. Vale lembrar que a emissora já contratou da Gazeta a Kátia Fonseca. Foi até um episódio muito engraçadinho, né? Porque ela fez um vídeo de manhã falando que ia continuar na Gazeta. Passou mais ou menos umas 3, 4 horas, ela tirou uma foto assinando o contrato com a Band. É mais ou menos um jogador de futebol que fala que ama o clube e muda de time. Beijo distintivo. Exatamente. Agora o Amaury foi diferente, ele disse já que não ia renovar contrato com a Rede TV, e aí agora sim, depois de 2 semanas, ele assinou o contrato com a Band. Ele vai fazer um programa mais ou menos parecido com o que ele já fazia. Acho que é a melhor pessoa que faz colunismo social hoje na televisão brasileira. Ele tá em todas as festas, é muito bem recebido pelos artistas. Em geral, os artistas não gostam, né, de uma pessoa lá filmando a intimidade das festas, junto com a família, mas o Amaury tem essa abertura muito boa, ele faz isso de uma maneira muito inteligente e agora vai fazer isso na Band, provavelmente aos sábados, Edgar. E ele também já soube teve se na Band, reinventar, né, um pouco, porque essa história só de ir nas festas, porque ele também faz entrevista, ele mesmo falou isso, Amaury Júnior, que o colonismo social mudou demais, né? Hoje em dia as pessoas têm as suas próprias redes sociais e ali elas decidem como elas querem se exibir, entendeu? Tipo, e aí nas festas realmente é outra história, já não é como era antes. Essas festas glamurosas, esses regabofs, Edgar, já não são mais tão fartos assim, né? Como antigamente. Tá fácil pra ninguém, né? Pois é verdade. Mas o Amaury, ele soube se reinventar e tem feito isso, né? Agora em outra emissora. Mas agora, a Band investir em entretenimento e abrir mão do Pânico, que era a melhor audiência da casa, pra mim ainda é inexplicável. E o que eles vão fazer com esse horário também prossegue um grande mistério, né? A ver, hein? Exatamente. Por isso que eu não entendi quando a Band divulga estamos investindo pesado no entretenimento, não tá muito claro esse negócio. Eles estão apostando no entretenimento que foge do humor, né? Porque não tem um outro programa humorístico na casa até o momento. E o Amaury Júnior também não vai ocupar o mesmo horário que na grade da emissora. Ele vai fazer um programa... Não tem nada a ver um com Exato, ele vai fazer um programa aos sábados à noite. E que já começa em janeiro. A previsão é que comece logo em janeiro. Lembrando que o Amaury maravilhoso faz muito mais dinheiro extra-campo do que exatamente ali, né? Exato, o Amaury tem a própria equipe dele, né? Que vai até os lugares, que cobre os eventos pra ele. Como é que é o apelido dele, Tonholi? Jabauri Júnior.
Eu fui num jantar dele, tudo estava frio, menos a champanhe. E o que não vai mudar nunca são os convidados, né? Sempre felizes, além da conta, né? Mas, ó, vocês estão falando, a Mauri Júnior é um bom entrevistador, viu? E eu me lembro o seguinte, eu cobri algumas corridas eleitorais, aí os presidenciáveis, eles promovem aquelas entrevistas coletivas. É ali o espaço para os jornalistas conversarem com o candidato. Quando a Mauri tá nessa, você acha que ele vai com o microfone dele junto com a turma toda? Nada, o presidenciável vai lá e dá uma exclusiva para ele e faz perguntas que esses repórteres, às vezes, de política, que são muito bons, não fazem. E acaba arrancando de vez em quando furos, declarações que eles não dariam para quem é do métier político. Ele é um bom repórter, eu insisto nisso. Olha aí, vamos lá, aqui no Morning Show, agora voltando a falar de política, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou, adivinhem o quê? Soltar o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Antony William, como é que é? O Viga vai esclarecer pra gente. O que o Gilmar alegou dessa vez, Viga? Bom dia. Fala, Ed Libera Geral, tudo bem? Ed, solta tudo. Tá tudo liberado, deixa comigo que tá tudo liberado. Libera geral. Então libera geral. Eu sei que tem gente que ama, que adora, que Sim. venera, que idolatra o Vossa Excelência Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal e também do TSE. Agora, mesmo já recolhido, se preparando para abrir os presentes natalinos, viu, meu caro Ed Libera Geral e ouvinte da Jovem Pan desse Morning Show, ele recebeu a incumbência de analisar, por um acaso, não era nem caso dele, viu, o Ed, o envolvimento do Antony Garotinho num esquema de corrupção, pouca coisa, só detalhe, corrupção, propina, ligação escusa, promíscua com empresas, ele fraudava licitações, forjava contratos de prestação de serviço, estou falando do Garotinho, que não existiam, inclusive os irmãos Batista deram uma grana para ele, para abastecer toda a campanha dele e da família, mas mesmo assim, mesmo diante de todos esses crimes, o nosso bom e generoso, não estou falando do bom velhinho, não estou falando do Gilmar Mendes, decidiu soltar Antony William Matheus Garotinho, você queria o nome dele, né? Antony William Matheus Garotinho, e de quebra, a reboque no vácuo também o presidente do partido, Antony William Matheus Garotinho, o Carlos Rodrigues, o Bispo Rodrigues. Os dois estão para sair já aqui no Rio de Janeiro, vão curtir a festa de Natal, vão comer um belo de um peru, um belo de um presunto defumado, um arroz de lentilha, fios de ovos, certamente vão se deliciar na champanhe, não sei se quente ou se gelada, nas suas respectivas casas. O Garotinho está no complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Dizem que ele está em greve de fome, mas eu conversei com alguns agentes penitenciários que me falaram em off que ele não emagreceu 1 grama sequer, viu, mano, o meu cara? 1 grama sequer, mas está em greve de fome desde o último final de semana. E o Bispo Rodrigues, o tal Rodrigues aí, do presidente do PR, vai deixar a cadeia pública de Benfica também já. Eu já sei o que eles querem, viu, o Mano Brown? Principalmente o Edgar. Edgar, perdão, já chamei de Mano Brown. Edgar, eu já sei o que eles querem, especialmente o Gilmar Mendes. Sabe o que ele quer? Reduzir a população carcerária. Está muito alta no Brasil, viu, meu caralho? Você ficou falando que ele não emagreceu 1 grama. É porque o Garotinho assalta a geladeira. Porque na cela do Garotinho deve ter uma geladeira, né? Deve ter televisor. Tá roubando a comida dos companheiros de cela. Ô, Tonholi, você já defendeu a questão técnica, né? Nas decisões aqui no Morning Show, nas decisões do Gilmar Mendes. Pô, mas é um juiz que tá aí. A gente pode dizer que o cara quer aparecer, pô. O cara tem ligações ali perigosas, para dizer o mínimo, com o frigorífico JBS. O cara anda com quadros do PSDB aqui pra lá. Tem posições que vão contra os próprios colegas do Supremo, o pensamento dos próprios colegas do Supremo Tribunal Federal. O que você pensa a respeito disso? Quero te ouvir a respeito dessa soltura do Garotinho. Eu também. Bom, o grande mestre Joseval Peixoto encerrou o Jornal da Manhã hoje com um editorial caríssimo Viga, falando assim: quanto mais avançada é uma sociedade, mais leve ela fica. E ele rememorou da Idade Média,
dos tribunais de Deus, que quem tinha que tomar água quente, tinha que tomar água quente, se não queimasse é porque Deus protegeu e não fazia parte das forças demoníacas, papapá. Então o Joseval encerrou o Jornal da Manhã fazendo um belíssimo editorial sobre justamente a febre punitivista que o Joseval, como advogado, e os advogados em geral, veem que a sociedade brasileira avançou. O problema é, como no Brasil, quem consegue recurso é só quem tem dinheiro para pagar bons advogados, nós temos hoje 726 mil presos no Brasil, 40% ainda não foram a julgamento, porque não só porque a justiça é lenta, mas porque não tem dinheiro para pagar advogado para tornar os processos mais céleres com base na legítima pressão ao lobby. É normal um advogado ir conversar com um magistrado. Agora, o Gilmar Mendes, ele tem sido coerente com o que ele pensa. Por exemplo, ele soltou o Roger Abdelmaci e o Roger Abdelmaci fugiu para o Paraguai. Da mesma forma que no governo Fernando Henrique, o ministro Marco Aurélio Mello soltou o Salvatore Cacciola do Banco Marca, porque se segue uma determinação que, se o preso não está atrapalhando o processo e tem endereço fixo, ele merece ser solto. No caso do garotinho, o Gilmar alegou, no que ele fixou em sua peça, que os crimes pelos quais agora ele é julgado se referem a 2014 e ele não teria como atrapalhar um processo de 2014. Então, eu acho que o Gilmar Mendes simplesmente está seguindo a Constituição ao seu extremo. Só uma ressalva, o mundo tem que evoluir, o país tem que evoluir de forma igualitária, né? Não pode evoluir para o Gilmar Mendes nas decisões que ele toma e não evoluir para o cidadão comum, nem era dele, que não tem dinheiro para bancar, como você falou aí, os advogados e se safar dessas prisões. Agora, uma coisa que a gente... Agora, quem que não tem endereço fixo também? Essa coisa do endereço fixo, todo mundo tem um endereço, pode ter, forjar, ou então pode ter um endereço fixo. O Cacciola fugiu para Itália. Foi pego andando de motoneta na Itália. Quem soltou foi o Marco Aurélio Mello. Agora, os ministros não estão pensando no que poderá vir a fazer. Eles estão pensando dentro, obviamente, da lógica individual de cada um, no que eles interpretam a Constituição. Agora, a gente tem que entender que é uma coisa que o juiz Sérgio Moro tem defendido muito, é a chamada hermenêutica. Cabe a cada magistrado interpretar a seu bel prazer o que ele quer interpretar. Que venham depois os recursos, embargos infringentes de declaração e que contestem. Então, uma sociedade democrática vive de hermenêutica, a livre interpretação das leis. O Gilmar interpretou do jeito dele, que venha outro e que interprete de um jeito diferente do Gilmar. A democracia é feita de colisões de partículas que não concordam umas com as outras. O grande problema... A democracia para minoria é ótima, chamar isso de democracia, né, Edgar? Você fala que só pode quem tem dinheiro, só pode quem tem bom advogado, só pode quem tem influência, só pode quem pode se encontrar com o ministro, com o magistrado numa sala fechada, no ar-condicionado. Que democracia é essa, Edgar, em que ela vale só para uma minoria? Aí uma não é minoria democracia, é capitalismo. É capitalismo. Capitalismo, só que então o nosso capitalismo então é sui generis, né, Tonhora? Porque é um capitalismo de ladrão, né? Infelizmente, o capitalismo é assim aqui e no mundo todo. Quem tem mais grana, leva. Fazer o quê? É o famoso chora menos quem pode mais. Até aí, beleza, ok. Só que o grande problema no Brasil, que eu vejo que é muito mais acentuado do que em várias culturas, é que aqui tem uma casta aí de intelectuais. O Gilmar Mendes é um profundo conhecedor da Constituição. O Eduardo Cunha também era um dos maiores conhecedores do regimento interno, então por isso ele sabia se safar e tal. Só que esses caras, eles ficam olhando aqui pra baixo, pro livro, e leem o dia inteiro, e o que importa que é a galera, que é a vida real, ninguém tá se ligando. Aí a gente fala, não, tem que preservar o direito. Eu também sou totalmente contra pena de morte. Não é código de Hammurabi, né? Olha, lei de Talião e tal, não é isso. Só que é o seguinte, chega num ponto
que tem que falar, opa, peraí, vamos rever tudo. O Gilmar Mendes é um profundo conhecedor, um profundo defensor dos direitos e tal. Só que só de quem tá fazendo besteira, cara. É impressionante. Ninguém vira e fala, peraí, esse cara aqui, vamos dar uma segurada em olhar nesses direitos e olhar os direitos de quem tem que, sustentar 5 filhos com 1 salário mínimo, pagando aluguel. Ninguém ninguém faz 25 anos que tá nessa... lá. E é bom lembrar que o Viga falou... Aí eu queria também ouvir o Tonholi, que era uma coisa que ele se meteu, não era nem era dele o processo. Dele esse processo, o Gilmar Mendes só solta Garotinho, solta a mulher do... Jacó Barata Filho. Jacó Barata Filho. Cara, tá louco, velho. Então é o seguinte, eu não quero ter opinião de... Ô, Edgar, você é mó isqueirinho, eu não quero ter opinião de boteco. Não é opinião. Peraí, você tá desqualificando a minha opinião. Opinião de boteco, não. Deixa eu terminar de falar. A minha é de boteco. Eu acho que quero ter opinião de boteco. Vale mais do que a sua. Opinião de boteco, você qualifica a pessoa. Eu não quero ter opinião de boteco e xingar o Gilmar Mendes ou o Marco Aurélio Melo como se xinga nas mesas de bar ou nos botecos. O dia que eu achar que o Gilmar Mendes... Ou seja, a opinião pública pra você não vale nada, né? Só vale a opinião intelectual. Não, a hora que eu achar que o Gilmar Mendes está prevaricando, eu vou investigar o Gilmar Mendes e vou provar se ele prevarica ou não. Você vai investigar na pessoa física? Bom, você espere meu livro sobre a JBS que vai ser lançado agora dia 8 de fevereiro. Então eu costumo responder... Então lê um prefácio pra gente aí, já tem alguma coisa do Gilmar Mendes? 8 de fevereiro. Então a questão é a seguinte... Já tem o Gilmar Mendes lá, Tonholi? Eu respondo no livro. Então eu não vou entrar na questão, eu só vou entrar na seguinte... no STF foi derrubada uma tese, que era a tese do Joaquim Barbosa, de que você tem que analisar o mérito de uma causa a partir da classe social de quem está na causa. O Gilmar Mendes e os demais ministros todos, eles fulminaram a tese do então ministro Joaquim Barbosa, de que ao analisar um processo você tem que ver a classe social a que pertence o paciente do processo, né? Isso foi o Gilmar, o Marco Aurélio, etc, os que soltaram casos polêmicos, só vem o rito do processo. Agora, a questão é a seguinte, já que nós aqui todos nos colocamos como jornalistas, muito fácil, você, todos nós falarmos, o Gilmar Mendes faz isso por interesses escusos, então é o seguinte, que vão investigar os interesses escusos. Eu acho que essa é uma postura jornalística. Falar que é ilegal, então vamos provar. Nós temos técnica para isso? Nós somos criados para isso? Fala, Viga. Você está dando essa interpretação, não é a minha interpretação, não é a do Caio, talvez não seja de muita gente que esteja nos ouvindo. O que está dizendo é o seguinte, que ele sempre defende em privilégio daqueles que são os mais favorecidos do Brasil. E muitos desses têm acusações, tem denúncias e tem investigações nas costas. Ninguém está dizendo aqui, até porque eu não tenho prova, se você tiver, tomara que esteja no seu livro, viu, Tonholi? Eu fico torcendo para que tenha alguma novidade no seu livro, alguma acusação fundamentada. Alguma acusação fundamentada. Agora, o que a gente está dizendo é o seguinte, ele está sentenciando, ele está dando habeas corpus à torta e à direito, em prol de vários investigados, mas é sempre, condenados, né, pela Justiça do Rio de Janeiro, do Brasil, seja de onde for. Só mas é sempre. Prender um corrupto, você fala, bom, pai Gilmar daqui 3 dias solta. E vem a notícia. Eu fico aqui no meu celular, sempre vem aquele dropzinho da Folha, da Exame, todo mundo vem assim, pá, Gilmar Mendes concede habeas corpus, você fala, mas que dúvida. É impressionante. Essa do rei do ônibus aí do Rio, essas questões... Jacó Barata Filho, ele soltou 3 vezes. Recebeu flores do... Ó o time, Jacó Barata Filho. É padrinho de casamento do Jacó Barata Filho. Ele tinha que se declarar impedido de julgar um caso como esse. Também acho. E aí, tecnicamente, vai como é que jantar fica lá isso, com o Temer? Cara, por que ele não se declarou impedido de jogar o Barata, trouxa, Tonholi? Eu sou um otário. Explica, Tonholi. Julguei e pronto. Querem me investigar? Venham pra cima de mim e tentem provar alguma ilicitude. É assim que pensa o Gilmar Mendes. Vou seguir a Constituição
custe o que custar. É assim que pensa. Aliás, foi o motivo do editorial do Joseval Peixoto. Você sabe por que ele fala isso? Deixa eu terminar. Tonho? Por favor, faça isso. Por favor, não. Eu vou terminar porque eu quero. A questão é... O Gilmar Mendes... Tá parecendo aquele é o programa da mulher do SBT lá? Me falou... Me falou pessoalmente que o grande sonho dele é fazer com que acabe o Estado punitivista. A teoria do punitivismo eu já falei aqui 1 milhão de vezes. É a teoria do Luigi Ferrajoli, criada na Itália em 63. O Estado nasceu para punir. Haja vista o famoso livro do Foucault, Vigiar e Punir. O Estado veio para punir até a última gota de sangue. É óbvio que essa postura de vários ministros do STF contra o Estado punitivista, mas eu não vou estragar meu próximo comentário com isso, está sendo aproveitada... sobretudo pelo Lula. Ontem o cozinheiro do restaurante aqui perto da PAN disse que antes de tirar o arroz do fogo, sempre fala Gilmar Mendes 3 vezes, fica soltinho. Viga, vamos lá, quer fechar com uma frase? Tem pouco tempo, Viga. Bom Natal. Paz. Gênio. Paz, harmonia, felicidade, enfim. A gente respeita as opiniões divergentes, às vezes respeita também opiniões que a gente acha extremamente extremistas e radicais, às vezes muitas delas infundadas, mas faz parte da democracia que a gente está tentando buscar, que a gente está almejando. E o Estado punitivista, Tonholi, eu tenho na minha consciência de que o Estado punitivista está sendo implementado, mas para quem não tem dinheiro, para quem é analfabeto, tem pouca formação, tem poucos recursos, não tem advogado, enfim, tem uma série de carências, de deficiências, e não é o caso do Estado punitivista para essa turma toda envolvendo a Operação Lava Jato, investigados pela Lava Jato. Acho que o Estado punitivista se aplica para aqueles menos favorecidos, esses mais de 700 mil que estão na população carcerária brasileira, enquanto que esses outros aí, os beneficiados, tem até um hotel, um resort, um presídio disponível para eles, especial aqui no Rio de Janeiro, onde entra, olha o Estado punitivista, onde entra camarão, onde entra lagosta, onde entra home theater, onde tem visitas fora do horário, enfim. Se esse é o Estado punitivista, eu não sei mais o que está acontecendo no Brasil. Pois é. Um bom Natal para todos. Valeu, Viga. Rodrigo Viga falando com a gente do Rio de Janeiro. A gente vai para uma musiquinha, eu respiro. Agora faltando... Vamos na outra, Edgar. Vamos seguir, senão não vai dar tempo, né? Vamos lá. O presidente do Peru corre o risco de ser a nova Dilma Rousseff, ou até, quem sabe, um Fernando Collor do seu país. Vamos explicar essa história aí. O cara pode cair mesmo, Caio? Pode cair hoje. Vai ter uma votação no Congresso peruano para ver se ele cai ou não, se ele fica na presidência ou não. Pedro Pablo Kuczynski, o chamado PPK, conhecido como PPK, está sendo acusado de favorecer algumas obras à Odebrecht lá no Peru, no período que ele era ministro, entre 2004 e 2006. As investigações dão conta de que, por esse favorecimento, o presidente do Peru, essa história a gente parece que já viu em algum outro lugar, né? Não sei onde. O presidente do Peru levou no bolso de mamata 5 milhões de dólares. O Peru, ele tá bem conturbado porque o pessoal tá pressionando. Se o Congresso votar hoje pela saída dele, e essa chance é grande, porque a oposição no parlamento peruano é maior do que a base aliada do presidente, então ele tem chances de cair. Se isso acontecer, no Peru é um pouquinho diferente do Brasil, são 2 vice-presidentes. E o pessoal, o primeiro que assume, só que ele também está sendo investigado. A pressão é para que no Peru aconteça uma segunda eleição, saiam os 3, o PPK e os 2 vice-presidentes, e aconteça uma nova eleição. Só que a líder da oposição, a Keiko Fujimori, também é acusada por corrupção, e os 2 ex-presidentes que poderiam concorrer ao pleito também estão com o rabo preso. Então no Peru está uma grande confusão. Essa votação acontece hoje à tarde e a gente já vai saber qual que vai ser o destino do principal chefe do executivo, do chefe do executivo peruano lá. Quer comentar o Peru, Tonholi? Olha, esse Peru de Natal, a mesma situação... Tá preocupado o Peru. Ela tá se repetindo também no Equador, onde a Odebrecht pagou corrupção. A Odebrecht pagou corrupção na Argentina,
pagou corrupção em El Salvador. Vários países da África. O metrô de Caracas, na Venezuela, e o montante de dinheiro que a Odebrecht pagou para políticos, juntando África e América Latina, soma 70 milhões de dólares. Ou seja, a Odebrecht conseguiu contaminar algumas democracias, claro que democracias não porosas, né? Passa tudo ali. Agora, no Equador, que o Toel falou, o vice-presidente, inclusive, está preso. Ele ainda é vice-presidente, mas ele está preso. A Lava Jato já atingiu 12 países aqui na América Latina. Agora, 1 minuto, 30 segundos, na verdade, para as 11 da manhã, horário de Brasília. De volta à política, o ex-presidente Lula se reuniu ontem com jornalistas no instituto que leva o seu nome. Caio, eu já sei, ele disse que é inocente, vai ser absolvido e que tem o tesão de um cara de 20 anos. Falou! Parece que é mentira, mas ele falou isso e muito mais, Edgar. Putz, e aí? O Lula ele é muito bom, né? Ele reuniu ontem no Instituto Lula, aqui na Zona Sul de São Paulo, um grupo de jornalistas. Isso foi ontem, quarta-feira. Para falar sobre o que está acontecendo na vida dele, para falar sobre a candidatura também para 2018 e tal. E ele tá num tom otimista, mas daqueles, o Edgar. Nessa semana saiu uma pesquisa de intenção de voto, encomendada pelo jornal O Estado de São Paulo, que mostrou que o Lula tá com 45% dos votos, pelo menos da intenção, né? Para as eleições agora de 2018. Isso mostra que desde junho, agora no começo desse segundo semestre, até agora, ele subiu 16 pontos. Ele tem mais do que o dobro do que o Bolsonaro e do que o Alckmin. Por isso que ele tá otimistão, ele tá aí contando que vai dar tudo certo. O Lula evitou falar sobre o julgamento do recurso dele agora para a sentença do Sérgio Moro, marcado agora para a segunda instância, 24 de janeiro e tal e coisa. Ele não tocou nesse assunto, perguntaram, mas ele ficou só em cima do muro, não quis entrar muito nesse assunto. E ele falou numa pompa de candidato já, ele falou até de plano de governo, ele falou das intenções dele, o que ele pretende fazer, ele falou de economia, de política externa. Esses foram os assuntos do Lula. E, claro, ele se defendeu, falou que não tem nada de acusação de prova contra ele e tal. Aqui no jornal Folha de São Paulo saiu ele tomando um cafezinho, muito tranquilão lá no Instituto Lula, falando... Opa, bati no microfone aqui. Falando que os acusadores deles vão ser ridicularizados. Essa foi a afirmação dele. E esse trecho que ele fala do tesão de 20, ele fala assim: eu acho que no final vai prevalecer o bom senso nesse país. Como eles podem tentar evitar um bom velhinho como eu, de 72 anos de vida, energia de 30 anos e tesão de 20 para ser candidato? Não é possível. É tanta coisa boa junta que eles têm que deixar. Pô, aí ele fala um palavrão que quase que eu repito aqui. Mas enfim, essa foi a reunião do Lula ontem e ele tá bastante confiante. Ele falou, e outra frase que chamou a atenção, ele falou o seguinte: podem me condenar agora na segunda instância e tal, mas tem N recursos para eu recorrer, para eu apelar. E seguir candidato. E seguir candidato. Essas foram as afirmações de Luiz Inácio Lula da Silva. Ô Tonhori, te surpreende esse jeito do Lula de confrontar o Ministério Público, o juiz Moro, a Polícia Federal? É uma cartada aí última dele, tá com cara de truco isso aí ou não? Como é que você enxerga? É a única saída que ele tem? É partir pro ataque? Como é que você vê isso? No começo do governo Fernando Henrique Cardoso, quando nós fundamos a revista Caros Amigos, que sempre foi pró-esquerda, agora não existe mais, era uma delícia. O PT nos alimentava com uma gama de promotores e procuradores petistas. O que eles nos enchiam de furos contra o governo Fernando Henrique, o Zé Dirceu era uma fonte cobiçadíssima. Ele te entregava tudo pronto, era só pegar e publicar. O que aconteceu? Agora o PT virou vidraça e quando fazem a mesma coisa com o PT institucionaliza a sua defesa dizendo que a Lava Jato joga para fora aquilo que o Código do Processo Penal prevê, que é a presunção de inocência.
A gente já viu várias vezes o Lula ter processado o Moro, Dallagnol, etc. Aliás, o Lula perdeu. Ele pediu uma ação civil contra o Dallagnol, pedindo 1 milhão pelo Dallagnol ter feito o PowerPoint. Agora, o mais engraçado foi o que eu recebi da defesa do Lula, tá aqui, ontem. Olha, tá escrito, tá? Pela defesa do Lula. Aquele PowerPoint famoso em que ele acusa o Lula. Olha aqui. O Dallagnol copiou um PowerPoint americano cujo processo foi anulado pelo uso indevido da arte. Olha a picaretagem, tá aqui, vindo da assessoria do Lula. O Lula está numa técnica que agora eu posso juntar ao pensamento anterior relacionado ao Gilmar Mendes. Já que nós estamos com uma febre antipunitivista, o Lula quer se circunscrever nisso e dizer: o Estado punitivista está me punindo em excesso. Só que isso é muito difícil ver. A defesa do Lula está atacando pessoalmente as figuras dos agentes que o investigam. Eu diria que é uma tentativa desesperada face à vindoura condenação do dia da 24 de janeiro. Vamos continuar na política, Tonelli. Agora falando de um outro sujeito que tá enroscado aí, o Dr. Paulo Maluf. Como é que tá a vida dele? Nossa, que imitação boa, Ed! Paulinha, como é que está o vovô? Meu Deus! Obrigado. Obrigado. E aí, Tonelli? O Maluf tá mal, parece de bengalinha, debilitado. Não, Tá indo pra veinho. Tá indo pra Papuda. Tá indo pra Papuda. Agora eu tenho os advogados dele estão emitindo notas atestando que acham melhor que ele fique ali na Papuda, porque lá não tem a chamada privada turca, que é conhecida como boi, que é aquele buraco no chão, e o Maluf não tá conseguindo aí por conta da próstata nem se agachar. Agora, tem um bastidor delicioso da outra vez que o Maluf foi preso em 2005. Ficou 43 dias preso. Foi na ocasião com o filho também, Flávio, sim, né? Com Flávio Maluf. Sim. E ele foi acusado do quê? Ele foi acusado de atrapalhar o processo. Essa história é maravilhosa. Por que ele foi acusado de atrapalhar o processo? Bom... Você pode responder em liberdade, tendo endereço fixo, desde que você não atrapalhe o processo, né? Esse é o argumento do Gilmar Mendes, por exemplo. Eu não vou dar o nome porque essa história é bizarra. Um doleiro do PSDB foi preso numa operação e ele não pagou os tributos pro PCC. O que aconteceu? Foi atacado sexualmente. Né? Nossa, sonoplastia do ataque sexual. O que aconteceu? A mulher desse doleiro foi visitá-lo e viu o cara arrasado. Aí ela pega e vai falar pra mulher de um outro doleiro: olha, seu marido tem que fazer delação premiada, o meu não fez. Desculpe, ouvinte, o termo. Ela falou, ele não fez e perdeu as pregas na cadeia. Aí esse cara... Esse é o tipo de pessoa. Imagina o papo das madames. Aí esse cara ficou com medo de também passar pelo... E aí fez delação premiada. Quem era esse cara? O doleiro do Maluf, o Birigui. Ele foi alertado a fazer delação para não... Bom, quando ele fez a delação premiada, o Maluf começou a ameaçá-lo por telefonema. O telefone estava grampeado e aí o Maluf foi preso por obstrução de justiça. Ameaçar o doleiro dele, desse caso pelo qual está preso, que era o doleiro Birigui. Então, para quem acompanha o caso Maluf há anos, como é meu caso aqui, por exemplo, eu não achei que eu fosse viver para esse caso chegar nesse desfecho. Ô, Tonho, olha, essa história aí de bastidores é pra entrar nos anais. Nos anais.
Olha, a gente pode falar, independentemente de qualquer coisa, e o futuro do Maluf, a gente se lembra dos grandes embates, né, nas campanhas políticas das quais ele fez parte e tal, os debates na televisão, os impagáveis argumentos e frases do Paulo Maluf. O canal Teleguiado do YouTube fez sei lá, eu posso chamar de um tributo ao Dr. Paulo, das tretas que ele, né, viveu na televisão. Olha, com Marta Suplicy, quem não se lembra das tretas com o Brizolão, né? Mário Covas. Bruno, solta aí pra gente relembrar desse momento hilário, né? Quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria. Aí toca um piano no Ratinho, olha lá. Quero dizer à dona Marta Suplicy que a senhora administrativamente é desqualificada. A senhora vai me perdoar, a senhora não está qualificada administrativamente. Não, senhora. Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. A senhora peça na sua vez, por favor. Dona Marta, a senhora não está qualificada administrativamente. Então a senhora veio para esse debate para achar que insultando, mentindo, que a senhora pudesse ganhar o debate. A senhora já foi condenada por ter me insultado e vou novamente lhe processar, porque a senhora vai ter que tomar jeito. A senhora é uma petista. Eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da República e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Dá licença, uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho 11 minutos. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque ele é anti-regimental. Não lhe dou a parte. Não dou. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura. Não, senhor. Não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. O senhor é a favor ou contra a legalização do aborto? Contra. Só tem um minuto. Para mim chega. Pro senhor basta. Para mim basta. Se for Maluf basta, para mim basta. Malufistas, filhotes da ditadura. Todos engordaram na ditadura. Intervalo, por favor. Eu gostaria, por gentileza, que a plateia não se manifestasse. Aí o mediador tem dá trabalho pro mediador. Ô, Edgar, deixa eu contar uma de bastidor rapidinha também do Maluf, uma espetacular. Quando eu morava no interior de São Paulo aqui, se rodava uma história de que ele fazia, quando ele fazia aquelas campanhas e tal pelas cidades. Ele chegou em uma cidade e o Paulo Maluf, ele conhece as pessoas por nome do meio e sobrenome. Sim. Todo mundo, é impressionante. Aí ele chegou numa cidade lá e foi comentando as pessoas, tal. Chegou num deputado lá. Ô, fulano de tal, tudo bem, não sei o quê. Tudo bem, doutor Paulo, tudo bem. E o seu pai, como é que está? Aí o deputado olhou e falou, meu pai? Meu pai morreu. Aí o Maluf, todo mundo olhou e falou, nossa, que climão. O Maluf olhou, morreu? Morreu pra você, que é um filho ingrato, porque nos nossos corações ele continua vivo. É o Paulo Maluf ou não é? Sensacional. Vamos lá, a nossa hashtag, Paulinha, como está aí? A hashtag do Morning Show referente... Olha, eu não sei. Essa claque eletrônica vai ter que ser dobrada hoje, porque a gente, hoje, tá em primeiro lugar no Brasil. Porque amigo secreto pega pra esse povo, entendeu, Edgar? Todo mundo foi tocado por essa história da hashtag deu ruim no amigo secreto. Tem muita gente aqui reclamando. O Angel Garcia Júnior, que com um amigo secreto desse precisa de inimigo. Inimigo secreto deveria ser o nome dessa coisa. Tem o Cui, que é a própria escuridão, dizendo: descobrir que a tia que só presenteia com toalha, meia e cueca me tirou. Angústia define o meu sentimento. Quem nunca pegou essa tia no amigo secreto? Sabendo que vinha aquele par de meias, entendeu? O sapatão opressor tá aqui com a gente na hashtag. Tive um amigo secreto em família, dei pra meu amigo uma bermuda de marca, recebi um teclado de computador. Um pequeno detalhe, não tenho computador.
faltou o resto, né? Pode acontecer com todo mundo isso daí. E tem aquele amigo, a variação do amigo ladrão aqui. Quem já participou do amigo ladrão? Eu me identifiquei muito com essa hashtag de hoje, ô Edgar. E me identifiquei com esse nosso ouvinte também, do teclado. Porque o que aconteceu? Eu participei de um amigo ladrão e o pessoal sempre estipula o máximo, mas nunca o mínimo, né? E o máximo era acho que uns R$200, era caro, assim. Pra quem não sabe, o amigo ladrão é aquele você que pode você pegar o do outro, Você né? abre o pacote, mais ou menos os pacotes são todos iguais, você abre, você vê qual que é o prêmio e o próximo pode pegar aquilo que você tirou. Isso. Eu ganhei uma garrafa de uísque. Quando eu escolhi lá, ninguém queria, era o menor pacote. Eu escolhi e ganhei uma garrafa de uísque. Veio uma senhora de uns 80 anos que não deve nem, não sei se bebe ainda, mas ela pegou a minha garrafa, nem pensou. Pegou a minha garrafa e eu terminei a brincadeira com um refrigerante retrô, assim, ó, uma garrafinha de refrigerante retrô. Foi uma péssima experiência. Mas acho que foi ótimo pra você. Você é muito novinho pra beber uísque. Não, mas eu ia presentear alguém. Seus pais não iam começa gostar. na cerveja, vai devagar. Parcimônia. Hashtag escolhi esperar. Eu escolhi esperar. Vamos lá, aqui pelo nosso WhatsApp, os ouvintes também contam experiências com o amigo secreto. Vamos ouvir. Pessoal da Jovem Pan, eu me chamo Carol, moro aqui em Taubaté, interior de São Paulo. Oi, Carol. Algo aconteceu comigo, né, no amigo secreto, foi do trabalho. A gente também estipulou um valor de 30 a 50 reais. E para ajudar os funcionários, a gente fez uma lista das supostas coisas que a gente queria. E eu deixei 3 itens e... me deu uma coisa completamente nada a ver, tipo, eu fiquei muito decepcionada. E o presente que eu dei pro meu amigo secreto foi muito legal, tanto que a pessoa me agradeceu muito depois. Foi até maior que o valor estipulado. E, tipo, o pessoal ficou muito ressentido com o que aconteceu comigo e resolveram me dar o presente que eu pedi. Fiquei muito grato por eles terem feito isso. E sobre a pessoa que me deu o presente, nada a ver, enfim. A gente mal se falava, então a gente vai continuar do mesmo situação. Cara, tadinha. Nossa senhora, que rancor. Show, aqui quem fala é Carlos de Luiz Alves, Grande Terra da Cachaça. Pior presente de amigo secreto que eu recebi. Pera um pouquinho, pera. Volta. Peraí, o que ele falou? Cachaça? Peraí. Terra da Cachaça. Terra da Cachaça. Fala, galerinha do Morning Show, aqui quem fala é Carlos de Luiz Alves, Grande Terra da Cachaça. Pior presente de amigo secreto que eu recebi foi o dia que eu pedi uma bola de basquete na listinha e quando foi na revelação, a menina me deu um chaveirinho de bola de basquete de R$1,99. Fazer o quê? Não especifiquei e é isso que dá, né? Você tentou, valeu, galera, né? Um abraço. É amigo da onça, acho que ele confundiu. Bom dia, Edgar, bom dia, Paulinha, todo mundo do Morning Show. Meu nome é Lucas, Taubaté. E falando de amigo secreto, no amigo secreto da minha família, todo mundo morre de medo de ser tirado pelo meu primo, porque ele sempre dá um presente que a gente não entende a função. Eu um ano ganhei uma gaita, mas eu odeio tocar instrumento. Cada ano é uma surpresa diferente. Valeu, um abraço. Jesus. Bom dia, meus amigos do Morning Show. Aqui é o Davi de São José dos Campos. E a história que eu tenho de amigo secreto, ela é verídica, porém não será possível dar o nome aos bois. Vamos lá. Vamos imaginar que a pessoa A tirou a pessoa B no amigo secreto. Sei. E a pessoa A gosta muito da pessoa B, de verdade. Aí ela foi e comprou um kit desses de perfumaria, sabe? Bem bonitinho. E chegou lá, a pessoa B ganhou. Ah, obrigado, né? Beleza. Chegou o ano seguinte, a pessoa B tirou a pessoa A. Sei. E aí o que aconteceu? A pessoa A também ganhou um kit de perfumaria. O mesmo? Exatamente com as mesmas coisas que a pessoa A tinha dado para a pessoa B no ano anterior. Nossa, que estranho. Só que o presente era exatamente o mesmo, porque a pessoa B não se ligou que a empresa de perfumaria troca as embalagens de presente de um ano para o outro. E a embalagem era a mesma. Bom dia a todos, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todo mundo. O cara fez um trabalho de detetive. Isso também, aí é prestação, né? de serviço. Prestação, olha, a empresa de perfume muda a embalagem. Muda a embalagem. Então, se você quer pegar aquele presente encalhado que você ganhou ano passado, dá um truque aí que não vai dar certo pra esse ano, não. Vambora, agora 10 horas, agora 11 horas 23 minutos, horário de Brasília. Morning Show. Morning Show.
Você gostou da vinheta? Nossa, tá ótima. A volta. Pô, muito boa. Vamos lá. Paulinha, hoje que dia é? Quinta-feira, querido. Quinta-feira é dia do quê? Das estreias nos cinemas do Brasil. Então, você que é uma expert vai provar pra gente que é uma expert de fato Meu e Deus, dizer por que a gente deve sair de casa pra se meter na sala escura e assistir a uma boa película. Sabe o que já tá acontecendo de legal, Ed? Tem alguns filmes que estão concorrendo a prêmios importantes. Então esse primeiro, O Rei do Show, por exemplo, que é um filme musical, já chega nos cinemas com indicações ao Globo de Ouro. Então tá ali concorrendo como melhor comédia musical ao Globo de Ouro. Também concorre como melhor ator de comédia musical pro Hugh Jackman, o papel dele no filme. E também melhor canção original. Aliás, as canções são pontos altos do filme. São compostas aí por uma dupla que consagrou La La Land cantando Estações o ano passado. A música de La La Land foi a escolhida para ganhar o Oscar, né? E a história é muito interessante, porque traz esse cara, que é o P.T. Barnum. É uma história real, é livremente inspirada na história dele. Um showman e empreendedor de 1834, Edgar, quando ele teve uma grande ideia: montar o maior show da Terra, juntando freaks, né? Mulher barbada, anões. Eu vi o trailer. Uma primeira noção de circo. Parece divertido. De excentricidades que a gente poderia ter. Daqueles pra ver com a família. Exatamente. Acho que o que a crítica tem dito é que é água com açúcar. E quem não gosta de uma coisa água com açúcar, com uma música épica, o trailer, eu adorei esse trailer. E o elenco é muito caprichado, porque tem o Hugh Jackman, como eu falei, ele é o protagonista. A gente sabe que ele canta pra caramba, que ele dança, e tem também a Michelle Williams, a Rebecca Ferguson, Zendaya, o Zac Efron com aquele abdominal sempre bem-vindo. Então tá aí a boa dica pra vocês, esse musical O Rei do Show. E aí a gente tem também um outro filme que tá ainda na lista, na pré-lista, pra concorrer ao melhor filme estrangeiro do Oscar. O Brasil saiu, mas esse concorrente da Hungria, Corpo e Alma, começa a ser exibido hoje nos cinemas. A história é muito maluca, porque traz um cara e uma mulher, eles trabalham no matadouro. Eles nem são muito amigos, enfim, cada um tem os seus probleminhas aí, ela tem meio toque, ele também não é um cara que se encaixa muito nas normas sociais, e aí eles começam a compartilhar de um mesmo sonho. Nesse sonho, o que acontece? Ela se vê como uma serva e ele como um veado. Na natureza, eles são esses dois animais vivendo esse sonho juntos, e nesse sonho eles se apaixonam e se conhecem. E começam a trazer também esses sentimentos pra vida real. É uma história, claro, que super maluca, surreal, mas bastante interessante, né, Edgar? Porque como animais, eles não têm norma social, eles não têm essas coisas que eles têm ali como seres humanos. Questão ética, moral, fica, exatamente, né? Então eles conseguem viver uma outra história. É uma pira, e eu achei bastante interessante estar nos cinemas esse concorrente, possível concorrente ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E aí a gente tem um outro filme interessante, que é Suburbicon, Bem-vindos ao Paraíso, dirigido pelo George Clooney, com Matt Damon, Julianne Moore e Oscar Isaac, numa história muito louca, que se passa naquele subúrbio típico americano, final dos anos 50, anos 60, né? Todo mundo com seu gramado verde, fazendo o perfeitinho, tudo certo nas nossas vidas, mas não vai ser muito assim não, porque esse cara interpretado pelo Matt Damon vai ter um probleminha com a máfia, vai perder a esposa, e aí vai escalar a mulher, que é a Julianne Moore, para tentar enfrentar toda essa confusão. O roteiro é dos irmãos Coen, que, como vocês sabem, usam muito de humor negro e de críticas sociais. Foi escrito na década de 80, mas o que os críticos têm dito é que nunca se fez uma crítica tão afiada pro way of life que o Trump propaga, né? Boa. Todo americano certinho, tudo certo. Só por ser da dupla, né, dos irmãos, já vale. E tem um outro caso interessante aí nesse filme, que também é a chegada de uma família negra que chega ali pra vizinhança e não é muito bem recebida, não. Então, tudo ali parece apontar para uma crítica afiada ao Trump, e o filme é dirigido pelo George Clooney. Tá certo? Olha aí, Suburbicon. Boa, boa. Então já temos motivos para ir ao cinema, apresentados pela Paulinha aqui. Vamos pro ganhador, Paulinha? Ganhador aqui, pra essa hashtag primeira no Brasil, é Camila Te Amo. Camila Te Amo é uma declaração que tá aqui pra Camila Cabello, de @AstorRoss, sei lá que nome você pôs aqui no Twitter, amigo. Vou falar com você. Boa, é isso. A gente encerra mais uma edição do Morning, agradecendo o prestígio e a audiência. E amanhã tem mais, a partir das 10 aqui na PAN. Tchau.